Então, eu vou agregar na nossa conversa o embaixador de Israel, Daniel Zonshine. Embaixador, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde a todos. Embaixador, estamos falando aqui sobre fim de uma guerra que não sabemos quando é que vai acontecer. A gente pode esperar o fim dessa guerra entre Irã e Israel de forma mais rápida? O que esperar nesse momento, no ponto que está esse conflito? É difícil saber como e quando esta operação, este conflito vai terminar. Espero que vai terminar com decisão iraniana de retirar sua intenção de chegar a um conflito e desenvolvimento nuclear para metas militares. Mas, por enquanto, eu não sei e não posso fazer previsão sobre o fim do conflito, mas é claro que este tipo de conflito, enfim, deve terminar com um acordo, um entendimento diplomático. Embaixador, Andresa aqui falando, obrigada pela sua presença. Eu queria que a gente recuar um pouquinho nesse assunto, para o senhor explicar para a gente qual foi um ponto central para que Israel resolvesse atacar o Irã. Eu vi uma entrevista do senhor falou de um relatório da Agência Nacional de Energia Atômica que teria trazido elementos ali de que o Irã estaria realmente ali com uma intenção militar, né, nessa questão. Então, o senhor podia explicar para a gente por que se resolveu atacar o Irã neste momento e se o governo americano foi informado dessa decisão? O governo americano foi informado. Agora, o assunto é o seguinte: Irã está por muitos anos, mais de 2 décadas, está desenvolvendo uma habilidade nuclear para metas militares. Ela está fazendo esforços para esconder isso no mundo, mas, como você mencionou, o relatório da Agência Internacional de Energia Atômica falava abertamente sobre estes esforços de Irã, dizendo que Irã não está em compliance, digamos, com as obrigações que ela tem dentro de regras do NPT, do Non-Proliferation Treaty, isso é uma coisa que um canal, digamos, os iranianos tentam enriquecer, ou já enriqueceram mais de 60% do urânio, que não é de nenhum jeito para uso civil, é claro, para uso militar, e de lá para habilidade militar, o caminho não é muito longe. Então, isso é um canal, é outro canal, e estas mísseis balísticas que deve trazer este bomba atômica enquanto eles vão ter isso uma coisa para Israel. E elas declararam abertamente, não é uma vez, não é uma pessoa, que a meta delas é destruir Israel. É isso a meta de desenvolvimento das armas e todo este projeto deles. Então, Israel não pode ficar quieta, não pode ficar indiferente quando tem uma ameaça desta natureza que está apoiada pelos esforços reais de desenvolver estas habilidades de mísseis balísticos e de armas nucleares. Então, chegamos a um ponto que os iranianos estão bem perto de uma bomba, aceleraram muito nos últimos meses este projeto, e foi talvez quase último momento para parar este programa. E todos os diálogos que Irã teve com a agência da Energia Atômica e com os americanos não chegaram para nenhuma decisão, não chegaram para nenhum resultado que pode parar este programa. Então, Israel, que é diretamente ameaçada pela Irã, decidiu que isso a tempo
talvez o último tempo que podemos operar contra este projeto. Eu fico muito curioso na argumentação quando tem uma crise dessa, né? Porque, obviamente, a resposta bélica sempre vem e sempre é eficaz, mas a busca do consenso e da conversa é sempre melhor. Mas eu fico imaginando que tipo de argumentação que Israel consegue utilizar, afinal, Israel não é signatário do Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. E aí, vocês não são signatários e estão defendendo que Irã cumpra. Que tipo de argumentação que o senhor acha que vai ser eficaz para isso sem ser a força? Nós somos, espero que entendi, não posso ouvir muito bem a resposta, a pergunta, mas nós não assinamos de nossas razões, então nós não fazemos parte deste tratamento, treaty. Irã é membro deste NPT e as obrigações delas são bem claras. E por causa disso, a Agência Internacional de Energia Atômica está fazendo inspeções de vez em quando, tentando pelo menos fazer inspeções de vez em quando, e não consegue, porque Irã não coopera com eles. Então, está fazendo obstáculos para esta agência e está desenvolvendo coisas que sabemos que são elementos de projeto nuclear. Então, somos um país pequeno, somos do tamanho do Sergipe. Irã é maior do que o estado do Amazonas. Temos bastante razões para ficar preocupados e alertos por causa deste esforço de Irã. E, enfim, decidimos que a hora de discussões, a hora de palavras, a hora não deu resultados e tivemos que fazer o que fizemos. Imagino, senhor embaixador, que é uma decisão muito difícil, né? Afinal, até a população, como a população está apoiando isso, né? Porque ela sabe que ela corre o risco de sofrer no futuro e, ao mesmo tempo, numa guerra, todos sofrem no presente, né? Como é que a opinião pública está lidando com isso lá em Israel? Qual é o quê? Como é que a opinião pública, como a população está lidando, eles estão apoiando esse movimento, afinal, vocês têm medo de serem atacados no futuro, é uma ameaça real, mas ao mesmo tempo, com o avanço agora da guerra, o povo que está na cidade sofre também, né? Então, como é que a população está reagindo? A população israelense? Isso. A população em Israel, sim. Olha, não é segredo que em Israel temos, não quero dizer diferenças de opiniões, temos um tipo de conflito, polarização político interno. Mas quando falamos sobre este projeto e esta ameaça do Irã, acho que a grande maioria, quase um consenso em Israel, é que este ataque sobre Irã, sobre o projeto nuclear e os mísseis balísticos de Irã, era uma coisa necessária. E isso, além de diferenças de opiniões e os conflitos internos que temos. Então, o público em Israel, que está sofrendo, como sabemos, porque recebemos nas últimas noites barragens de mísseis balísticos que chegaram e algumas, infelizmente, não conseguimos interceptar, e algumas atingiram áreas com pessoas, áreas com habitantes lá em Israel, e tivemos mais de 24 mortos destes mísseis. O público israelense nestes
tempos de emergência está reunido. Está reunido, e quem acha que estas divisões internas vão criar uma possibilidade que Israel não pode reagir de maneira eficiente, então parece que foi engano. Foi Embaixador, o senhor está dizendo então que esse conflito só vai ser resolvido com um acordo diplomático. O senhor quer dizer que precisa da intervenção de outro país, claramente os Estados Unidos, para que esse conflito se encerre de vez? Acredito que sim. As relações de Israel com os Estados Unidos são relações estratégicas, e o poder deles, a influência deles é muito importante, seja as relações com Israel ou a posição internacional delas. Acredito que elas vão ter um papel em qualquer acordo, qualquer entendimento, qualquer fim deste conflito, se quando vamos tiver este tipo de solução. O embaixador, o governo brasileiro soltou uma nota na qual critica, né, o ataque de Israel ao Irã. Poder 360, né, que é um jornal digital também, fez um levantamento que eles dizem que são 64 notas do governo brasileiro, desde o início do governo Lula até agora, críticas a conflitos, críticas a Israel envolvendo conflitos, e apenas 10 notas favoráveis a Israel, né, também nesse contexto. Queria ouvir do senhor como é que essa nota do governo brasileiro repercutiu em Israel e essa posição também do governo Lula com relação ao país. Mais um segredo, que não é segredo, é que as relações temos diferenças de opiniões, como o governo atual, o governo brasileiro. E nós que estamos lá em Israel, como mencionei, as diferenças de tamanhos, nós estamos abaixo de uma ameaça existencial. E por causa disso, tivemos que fazer o que tivemos. O governo brasileiro tem a posição dele. Não tenho certeza que isso reflita a opinião de todos os brasileiros aqui. Nós sabemos e também ouvimos e vemos notícias, notas de parlamentares, de presidente do CREDEN e outras entidades brasileiras aqui que apoiam Israel e que acham que o que tivemos que fazer realmente, o que fizemos realmente tivemos que fazer. Diferença de opiniões é uma coisa legítima nas relações entre países. Espero que mais rápido que possível podemos voltar para entendimento mutual e para relações mais profundas entre os governos do que temos hoje, e acho que neste momento nós temos que fazer o que temos que fazer. O senhor chegou a conversar com o ex-presidente Jair Bolsonaro sobre esse contexto? O senhor tem uma proximidade com ele? Não falei com ele sobre este assunto recentemente, não. E, senhor embaixador, eu não consigo imaginar como deve ser correr o risco existencial, né? Ou seja, o nosso país tem vários problemas estruturais, mas de longe, né, a gente não corre nenhum risco num curto, médio prazo, né? Então, eu realmente não consigo ter empatia para sentir isso, mas, ao mesmo tempo, eu me questiono, poxa, como é que vocês, nessa vontade, né, de combater esse risco, vocês poderiam ter eliminado o Khamenei e tomar a decisão de não fazê-lo, né? Isso se deu um pouco por uma pressão dos Estados Unidos, ou porque vocês preferem ter um inimigo que vocês conhecem do que deixar o Irã nas mãos de algum inimigo oculto ou de alguém que seja ainda mais ameaçador para vocês? Eu não tenho certeza que eu ouvi bastante bem. A ideia é ser porque
nós não tentamos atingir os líderes iranianos? O Khamenei. Khamenei. Olha, nossa meta aqui nesta operação é o projeto nuclear do Irã e os mísseis balísticos. Não vamos mexer com a liderança iraniana, não que temos relações com eles, não que temos carinho para eles, mas isso não é nossa meta. Elas decidiram que Israel é alvo deles para destruir. Então, é claro que não temos muita empatia para esta meta e para este regime, mas não é nossa meta que vamos atuar contra o regime. Atuamos contra os projetos, contra alvos militares. Então, espero que lá vai ter eles vão receber as decisões que vão mudar um pouco as intenções e as metas de regime, mas não temos uma meta declarada ou operacional de mudar o regime lá em Irã. Mais alguma pergunta para o embaixador? Eu queria fazer uma pergunta com relação a essa bomba agora que está todo mundo comentando, que seria uma bomba anti-bunker. O quanto que ter essa bomba seria importante para Israel vencer essa guerra, e se a gente pode considerar que vencer a guerra é Irã se comprometer a não fazer nenhuma arma nuclear? Não sei se uma bomba outra pode terminar a guerra ou declarar que alguém venceu ou perdeu. Basicamente, esta bomba que, de maneira que eu sei, Israel não recebeu dos Estados Unidos, este bunker, não sei o quê, mas acho que o projeto nuclear iraniano foi atingido de uma maneira séria. Talvez não foi destruído, mas de maneira séria. Se esta bomba vai chegar e vai ser usada, isso ainda pode piorar a situação dos iranianos, mas a coisa mais importante é a vontade e as intenções dos iranianos, e a ideia é que eles vão mudar e eles vão parar estas tentativas de destruir Israel através deste projeto nuclear ou através, junto com os mísseis balísticos. Uma ideia, uma vontade é muito difícil destruir. Tem que fazer uma mudança da vontade, mudança das decisões. E espero que esta mudança vai chegar. Nós também esperamos, embaixador. Nós agradecemos muito pela gentileza de ter participado aqui com a gente, torcendo para que esse conflito, que essa guerra acabe o quanto antes. Muito obrigada e boa tarde para o senhor. Obrigado a vocês e boa tarde para todos. Obrigado.